Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos na casa do Senhor e hoje um estudo muito especial. Hoje nós vamos terminar com os reis do norte. É com certeza um momento histórico muito complexo, difícil, doloroso, mas há muita esperança trazida na palavra de Deus no tocante ao reino do norte. Afinal de contas, é Efraim que está à frente, né? Ou seja, José. E Deus, de alguma forma muito especial, por amor a José, não deixaria o reino do norte completamente desolado, como o reino do norte pediu para ficar. Então, é com muita alegria que começamos o estudo de hoje. Agradeço a Deus a presença dos irmãos que já estão aqui, os irmãos que vão chegar, que o Senhor possa trazer na sua paz. E você, meu irmão, que está em casa, não deixe nada distrair, mas nada, absolutamente nada distrair sua atenção, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar e vamos abrir nosso coração para todo o conhecimento que esta noite o Senhor trará a nós. Senhor Jesus, muito obrigado mesmo pela alegria que nós temos de estar em Tua presença. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua glória, Senhor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de transmitir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos que estarão esta noite acompanhando a Tua voz. Abençoa também, Senhor, aos irmãos que de casa, Senhor, ouvirão toda esta transmissão. Nós nos alegramos com a oportunidade de aprender, crescer, discernindo tudo que vem da Tua vontade. É o que nós, Senhor, te pedimos e certos da Tua misericórdia e bênção esta noite. Ouviremos, ó Pai, e agradecemos. Amém e amém. Sente-se abençoado, sente-se abençoada, que alegria estarmos na casa do Senhor. Vamos ao slide, por gentileza, filhos, aquele primeiro slide do querido professor Daniel Haik, né? André Daniel Haik. Irmãos, ampliando agora, por gentileza, Davi, vamos lá. Depois do reino junto, em primeiro lugar de Saul, depois Davi e Salomão, começa a divisão do reino em 931, e no reino do norte temos Jeroboão como o primeiro rei do norte, e Roboão como a continuidade do reino de Davi. E aí, olhando agora somente para a parte azul, o reino do norte, onde estamos centrando nossa atenção e trabalhando paralelamente com os reis do sul, você tem a primeira dinastia com Jeroboão I e seu filho, Nadab. Aí Baasa mata Nadab, acaba a primeira dinastia. Baasa reina e depois reina em seu lugar seu filho Elá. A segunda dinastia acaba com Zinri. Zinri mata Elá e reina por somente 7 dias. Vem a terceira grande dinastia da casa de Onri, que foi pai de Acabe e reina em Israel. Onri, Acabe, Acasias e Jorão. E aí, o que estava ruim piorou bastante. O que estava espiritualmente caído triplicou em matéria de maldade. Isso não significa que não havia nesta época uma grandiosidade econômica, política, social muito grande. É incrível como, mesmo diante de espiritualmente muito baixo reino do norte, socialmente, politicamente, economicamente, era riquíssimo, irmãos.
Acabe, como já falei, um administrador de primeira, um grande homem, um grande rei. Para vocês terem uma ideia, no meio dos assírios, na história dos assírios, o nome de Acabe se destaca. Ele não foi qualquer um. Mas a maldade era muito grande. E aí Deus levantou a quarta dinastia, a dinastia de Jeú, que acaba com a dinastia de Acabe, acaba com o culto a Baal, mas não acaba com a idolatria no Reino do Norte. Reina então Jeú, depois Jeoacás, depois Jeoás, o maior de todos os reis de Israel. Aí fica grande polêmica ali no norte, se foi Acabe ou se foi Jeroboão II. Jeroboão II, pelo menos, reinou em matéria de tempo, muito mais, 41 anos. Riqueza incomensurável, grandiosidade que atingiu quase que as proporções territoriais da época de Salomão, e assim, uma prosperidade enorme, inversamente proporcional à questão espiritual. Uma queda espiritual muito grande, algo horrível existindo no mundo espiritual em Israel, e Deus só não acabou com tudo naquele momento, porque Ele prometeu que aos descendentes de Jeú, até o quarto chegaria. E o quarto foi aquele ali, Zacarias. Ficou 6 meses no trono, mas Deus cumpriu sua palavra. E aí, Salum veio, mata Zacarias, e Salum fica 1 mês no poder, coitado. E aí Menahem sobe ao poder. Esta é a 5ª dinastia. Quando Menahem sobe ao poder, Menahem, então, é um homem muito forte, maligno, mas muito forte, socialmente terrível. Seu governo foi marcado pela violência e pela exploração. Ele fica 10 anos no poder e é sucedido por seu filho Pecaías. Agora, Menahem, pelo menos, acalmou a Assíria, pagando tributos altíssimos. Tudo bem que ele extorquiu os ricos de Israel. Os pobres, então, coitados, chega a dar dó. Mas, pelo menos, ficou no poder. E aí, quando chega Peca, que é general de Pecaías, filho de Menahem, quando chega Peca, toma o poder, faz com que a 5ª dinastia se extinga, e Peca, quando entra no poder, fica 20 anos, e ele não tem mais como contornar os problemas políticos com a Síria. Simplesmente 2/3 do território de Israel foi para o espaço. Todos os reis continuam no mesmo pecado de Jeroboão I, uma vida espiritual muito baixa, muito caída, mesmo no Reino do Norte, Deus tendo levantado. Primeiro, Elias, depois, Eliseu, depois, o grande Amós, o grande Joel, o grande Miqueias, até mesmo Jonas, mas não ouviram a palavra de Deus, e agora está no momento de tudo ser destruído e acabado. Chegou o último rei de Israel, o seu nome é Oséias, e ele reina até 722, e aí vem a queda do Reino do Norte. Samaria cai, e obviamente o Reino do Norte deixa de existir. Enquanto isso, o Reino do Sul continua, ainda, mesmo que por pouco tempo, mas continua. Amados irmãos, a última aula nós trabalhamos exatamente até o penúltimo rei, e agora nós vamos trabalhar com o último rei do norte. Sabemos que no sul, enquanto Peca e Pecaías, Pecaías e Peca se sucedem no poder, está no poder Uzias,
que fez um reinado extraordinário, e depois é sucedido por seu filho Jotão, que fez um reinado melhor ainda, como vimos na quarta-feira passada. Não houve como passar ao vivo, mas pelo menos foi retransmitido a todos os irmãos, na própria quinta-feira, e hoje nós veremos o final do Reino do Norte. Por gentileza, vamos olhar aqui a cronologia. O primeiro dado que eu chamo a atenção é esse. Então, Davi, à medida que eu for chamando a atenção, você amplia para que todos os meus irmãos possam ver. Vamos lá? Primeiro fato que nós temos que ter em mente é exatamente vai para o canto só um pouquinho, filho. Isso. Jotão está reinando depois que seu pai, lá no sul, Uzias, morre. É o primeiro ano do reinado de Jotão. E quem começa a reinar do outro lado, vamos lá, filho, por gentileza, é exatamente Peca. Peca é esse rei que reina por 20 anos. E a Bíblia diz que no 17º ano de Peca, morre Jotão. Ele é sucedido por um rei que veremos na próxima semana. Infelizmente não foi à altura de Uzias, nem de Jotão, que foi Acás, um fracasso. Acás no sul foi um fracasso, mas é fundamental que você grave isso. Jotão reina, na mesma época de Peca. Peca no 17º ano. Quem passa a reinar é Acás. E agora chegamos onde eu desejo. Aqui embaixo. Amplie, por gentileza. Olha que interessante. Devagar para aí. Peca reina por 20 anos. E aí, Oséias só começa a reinar no Reino do Norte 7 anos depois. Está vendo aquele período verde ali? 7 anos depois. Por quê? Porque a Bíblia diz, vá lá para o outro lado, que Oséias só começa a reinar no 12º ano de Acás. No 12º ano de Acás. Então, presta atenção. Diminui um pouquinho o filho, para que o povo possa ver. Acás começa a reinar exatamente, lá em cima, isso, no 2º ano de Peca. Peca reina 20 o quê? Anos. No 17º ano, quem é que começa a reinar no lugar de Jotão? Acás. Só que Peca reinou 20 anos. Para que o último rei de Israel reine no 1º ano, a Bíblia diz que ele começa a reinar no 12º ano de quem? Acás. Isso significa o quê? Significa que ficou 7 anos de guerra até ele, Oséias, chegar ao poder. Deixa eu lhe mostrar esse texto e você vai entender bem direitinho. Em primeiro lugar, pegue 2 Reis, capítulo 17, que diz assim, um versículo 1. No ano 12º de quem? Acás. Então vamos lá, de cabeça. Primeiro vem quem? Uzias. Uzias reina 52 anos no sul. Depois de Uzias vem quem? Jotão, que reinou melhor do que ele. Você se lembra que Isaías entrou no templo chorando, pensando que com a morte de Uzias ia tudo acabar? E nós vimos semana passada que simplesmente Deus foi abençoar muito mais na época de Jotão. Então bota na cabeça, ó, Uzias, Jotão. Depois de Jotão, aí é que vem o rei Acás. Então no sul, Uzias, Jotão e quem? Acás. E a Bíblia diz que Oséias, no Reino do Norte, começou a reinar no 12º, ou seja, no ano 12. Tá bom?
no 12º ano de Acás. Então, olhe que interessante. Capítulo 16. Volte, capítulo 16. No ano 17 de Peca, Oséias vai tomar o poder de Peca. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de quem? Jotão. Então vamos juntar todos esses dados. Davi devagarzinho amplia lá em cima, para que a gente veja ao mesmo tempo o reino do norte e o reino do sul, para os irmãos entenderem. Então, olha ali em cima, ó. Está vendo ali? Peca foi aquele rei que reinou 20 anos e ele vem antes de Oséias. Peca começou a reinar em que ano? Vamos lá. Do outro lado está quem? Jotão. Aí Jotão reina e ele é substituído por Acás. Acás, ele começa a reinar no 17º ano de Peca. É o que diz a Bíblia. É o que nós lemos aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui para os irmãos. No ano 17 de Peca, começou a reinar Acás, filho de Jotão, no reino de Judá. Então, capítulo 16 diz que Acás começa a reinar no 17º ano de quem? Peca. Peca reinou por quantos anos? 20. Então, no 3º ano de Acás, Peca morre. No 3º ano de Acás, quem é que morre? Peca. A impressão que a gente tem é que Oséias, que vem depois de Peca, já começa a reinar. Mas a Bíblia nos traz a informação no capítulo 17 que Peca morre e Oséias só começa a reinar no 12º ano de Acás. E então, Acás tem que reinar 12 anos para Peca começar. Isso significa, vamos lá, bem direitinho. Acás reinou aqui, primeiro ano, era o 17º ano de Peca. Peca reina até o ano 20 e morre. Aquela parte verde ali, ó, é um tempo que ficou sem rei. É um tempo que ficou uma briga no reino do norte. Até que no ano 12 de Acás, lá no reino do sul, quem é que finalmente consegue chegar ao poder no reino do norte? Oséias. Isso é muito importante ver. Por quê? Porque no reino do norte já não estava mais tendo sucessões rápidas. Já havia muita guerra interna para se chegar no poder. Então, intestinamente, ou seja, dentro do próprio reino, já havia muito desgaste. O que acontece? Quando o último rei de Israel, não de Judá, quando o último rei de Israel chega ao poder, que é Oséias, então deixa eu botar aqui, ó. Amplia, meu filho, para que o povo possa ver. Quando Oséias chega ao poder, você tem 7 anos de disputa pelo poder. Porque ele chega, pode diminuir agora um pouquinho, filho, no 12º ano de Acás. E a Bíblia diz que Oséias reina. Amplia, filho, amplia. Vamos lá? Amplia mais um pouquinho. Isso. Diminui não. Agora abaixa. Oséias reina 9 anos. 9 anos. Só que tem um problema. No 7º ano de Oséias, adivinha quem cerca Samaria
para tomar Samaria? Os assírios. Cercam no 7º ano, no 8º, e no final do 9º ano, a Síria cai, Israel cai para nunca mais se levantar. E aí ficam só os reis do sul. Pegue o capítulo 17, aí, Davizinho, volta aqui para mim, depois a gente volta nesse ponto. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começa a reinar Oséias, filho de Elá. A gente nunca faz essas contas, né? E pensa que é um atrás do outro e não vê a importância dessa sucessão difícil que estava acontecendo no Reino do Norte. E reinou sobre Israel 9 anos, em Samaria, que era a capital. Adivinha? E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que sobre Oséias tem uma palavra boa. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Então é mais ou menos assim. O último rei de Israel fez o que era mal diante do Senhor. Mas ele não foi tão ruim quanto os outros. Isso significa alguma coisa? Talvez para Deus sim. A punição foi a mesma. Aqui tem alguns autores que dizem assim, que aqui, se Deus tivesse um pouco mais de paciência, o filho de Oséias poderia se levantar e com calma as gerações poderiam se voltar ao Senhor, porque Oséias já foi um rei menos ruim que os anteriores. Só que a outra parte dos grandes comentaristas dizem assim, não tem como. Se depois de Jeú, e depois de investir em Jeú, simplesmente um homem do tamanho de Jeú não serviu a Deus, não são os filhos de Oséias que se voltaria ao Senhor. Então, mesmo sendo menos ruim, a paciência de Deus acabou. Irmãos, não cai na brincadeira de acreditar que em Deus existe só amor. A misericórdia dele, sim, dura para sempre. A sua paciência e longanimidade são extremas. São mais de 200 anos de desobediência e olhando para os céus e brincando com Deus. Agora, chegou o momento em que Deus se manifestou. E quando Deus se manifestou, nem adianta mais encontrar um rei que estava começando a voltar. A mão de Deus se estendeu e acabou a história. Acabou a história. Porque Deus é justo. Agora, olhe que interessante. Subiu contra ele Salmaneser, rei da Síria. E Oséias ficou sendo servo dele e dava a ele presentes. Gente, olha a situação de Oséias. Oséias dava a ele presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque ele enviou mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e cercou por 3 anos. E no 9º ano de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria, transportou Israel para a Síria e fez habitar em Ala, Arbô, junto a Gazã, nas cidades dos Medos, e sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram as outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançou fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel, e os filhos de Israel fizeram
secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram altos em todas as cidades, desde as torres dos atalaias até a cidade forte. Levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os outeiros e debaixo das árvores. Queimaram incenso nos altos, como as nações que o Senhor transportou de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor, e serviram a ídolos, nos quais o Senhor dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e Judá, pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, guardais os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a lei que ordenei a vossos pais, e vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a cerviz, como servis de seus pais, e não creram no Senhor Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais. O que mais dói é o versículo 12. E deixaram todos os mandamentos do Senhor. Não teve um mandamento que Israel Norte seguisse. Deixaram todos os mandamentos do Senhor. Observe esse slide aqui, por gentileza. Oséias, se você parar e pensar, ele tinha tudo para nesses 9 anos se voltar para o Senhor Deus. Afinal de contas, quando se chega à posição de rei, você não é rei por um acaso. Ele já tinha visto e conhecido todos os reinos, e todos os reinos, os erros de Israel Norte e de todos os reis, porque haviam registros escritos nos livros, na época, sobre a vida dos reis. E esses registros eram lidos, rei após rei. Quando a Bíblia diz, irmãos, e o demais sobre o rei tal, o demais sobre o rei tal, está no livro das crônicas dos reis de Israel, de Judá, e tinha até um livro que comparava os reis de Israel e Judá. Os reis tinham acesso a esses livros, e se não sabiam ler, pelo menos na época, o escrivão mor sabia ler e tinha que ler para eles. Oséias sabia de todos os erros que seus antepassados fizeram. Oséias viu isso aqui, lá em cima o reino norte, tá vendo? Ele, quando herdou o reino norte, que na outra figura está aqui, ele herdou com esse problema, porque Peca, nos 20 anos, acabou perdendo parte da propriedade para os assírios. Perdeu a parte norte, perdeu a parte central. Botando lá do outro lado, parte norte, ficando restrito o território a 1/3, como nós vimos semana passada. Olha aqui, perdeu a parte norte, perdeu a parte Transjordânia, ficando só aquela partezinha ali, Quer dizer, Oséias, que estava com a partezinha dessa, e que tinha ouvido em sua época Amós, tinha ouvido em sua época Joel, tinha ouvido em sua época o próprio Xará, o profeta Oséias, e tinha ouvido Miqueias. Esses 4 profetas você já pode ler, porque eles são do momento histórico do reino do norte. Então grave: Joel, Miqueias, Amós e Oséias. Para você entender direitinho a calamidade no reino norte, leia na seguinte sequência: primeiro Amós. Anotou? Primeiro Amós. Depois você lê Oséias. Depois você lê Miqueias e depois Joel, para entender todo esse momento do reino norte.
Porque Deus enviou antes quem? Elias e Eliseu. Aí chegou o momento em que era necessário registrar por escrito, porque a perversidade estava tão grande que não havia mais possibilidade dos reis de Israel voltar, mesmo com os grandes fenômenos sobrenaturais. Gente, Elias fez o que fez. Eliseu fez o dobro do que Elias fez. E a dinastia de Acabe não ouviu Elias. A dinastia de Jeú não ouviu Eliseu. Não adiantava levantar um novo profeta com fenômenos fantásticos. Não tinha como. Podia descer do céu um anjo, eles não ouviriam. O que Deus fez? Deus pega Amós. E Amós, depois leia em casa Amós, ele traz os discursos dentro de Samaria. Deus tem que pegar Oséias, um dos homens mais dignos da sua época, fazer Oséias casar com uma prostituta, para todo mundo ficar assustado com a vida de Oséias, para ver se abre os olhos do povo lá em Israel Norte. E não adiantou. Aí Deus manda Miqueias, aí é fantástico. Miqueias com aqueles pronunciamentos de sentença de Deus, não adiantou. Aí Deus manda Joel e diz, ó, agora acabou minha paciência. Adeus para vocês. E no meio do caminho, qual a maior experiência de conversão que eles tinham que ter na cabeça? Jonas sai daqui, vai a Nínive, Nínive se converte, Jonas volta, e o povo de Israel continua cego. Gente, faltou voz de Deus? Diz para mim, faltou voz de Deus? Olha o que acontece. Oséias não escuta. Oséias, ao invés de buscar o Senhor e ouvir o xará dele, Oséias, ouvir Miqueias e se debruçar e pedir perdão a Deus, Oséias se alia com o Egito. Marco Aurélio, ó que imbecil, ele se alia com o Egito para tentar acabar com a Síria. Perdeu a noção de tempo e espaço, né? Perdeu o restinho que tinha. Está vendo ali, ó? Está vendo ali? Perdeu o restinho que tinha. Filho, me faça um favor. Vou voltar aqui. Opa, desculpa. Vou voltar aqui. Não, voltar. Tirar tudo isso aqui. Eu quero o segundo mapa, esse. O laranjado. Irmãos, esse mapa alaranjado é um dos mais importantes mapas de atlas bíblico que temos. Ele é um atlas bíblico extraordinário. Você está vendo que tem uma parte que está laranjada e riscada? Dá para ver direitinho? Desce lá embaixo, meu filho. Eu quero ver se eu tirei a foto correta de tudo. Ali embaixo está ajudar. Isso, é a representação ali. Tem como ampliar? Para a gente ler aqui embaixo, isso. Vai lá para o cantinho, isso. Olha que interessante, ó. O laranjado puro é o reino de Israel até 740. A época de quem? Pecaías, de Peca e depois Oséias. A parte listada significa a parte que Peca perdeu. E, obviamente, as guerras posteriores com Sargão e Salmanaser. Olha como é preciso esse mapa. Agora volte para lá, meu filho. Isso, amplia. Então veja
que quando Oséias assumiu o trono, ele só tinha esse laranjado. Porque o Israel lá de cima, a Galileia todinha, e todo o Gileade, que é o Israel transjordâneo, já tinha ido embora. A Bíblia diz, como nós estudamos semana passada, que Peca perdeu tudo isso. Peca perdeu tudo isso. Então, ele tinha tudo para se voltar ao Senhor. O que ele faz? Agora pode diminuir. Ele se une ao Egito, Verona. Unido ao Egito, ele pensa que pode atacar a Síria. A Síria é o império mais forte na época. Acabou, perdeu tudo. Ó, o que era aqui, ó. Ele tinha assumido, tinha essa partezinha, foi embora tudo. Porque a Síria veio e acabou com tudo com Salmaneser. Olha o que a Síria fez. Olhe para cá. Aqui está o Império Assírio. Vamos lá? Bem grande, filho. Acha Nínive lá em cima. Isso, a Síria. Nínive. E agora desce aqui para baixo, por gentileza. Acha Jerusalém. Oh, que vergonha. Oh, é do lado. Eu te ensinei. Isso. Excelente. Entre Jerusalém e Damasco, porque Jerusalém é a capital do reino sul. Damasco é a capital da Síria. No meio está Samaria. Então, o que aconteceu? Olhe para cá. A Bíblia diz, e a história confirma, pode diminuir, filho, que o rei, depois que conquistou, fez isso aqui, ó. Levou para a Síria o que havia de melhor em Israel, inclusive os homens e mulheres, e trouxe da Síria o que havia de pior para deixar onde? Em Israel. Eu esqueci de trazer o livro, mas eu li em uma das primeiras lições. Já eu mostro o livro para os irmãos. O autor diz o seguinte, professor Antônio Neves. O professor Antônio Neves era o André Hayek, da época do meu avô. O professor Antônio Neves, num dos livros mais importantes sobre ele diz assim que quando isso aconteceu, a finalidade do rei da Síria era fazer com Samaria o que fez com todos os demais povos conquistados. Retirando os seus principais membros e poderosos e levando para a Síria e trazendo gente de longe para colonizar e civilizar Samaria, ele queria destruir a identidade de Efraim. Ele queria destruir a identidade de Israel Norte. Escute. Por que Jesus é criança na Galileia, 85% do seu ministério é em Israel Norte. Porque Jesus veio para reconstruir a identidade de Efraim, de Manassés, de Naphtali, de Gade. Jesus, ele é grande parte da promessa que vamos ver em Amós e da profecia. Somente o Rei dos Reis poderia recuperar ou começar a recuperação da identidade de Israel Norte, que a Síria destrói nesse momento, ficando só o Reino do Sul. E aí, irmãos, olha que interessante, amplia, filho, quando você olha a partir de agora, acabou, sim, acabou o Reino do Norte, com Oséias em 722, e continua Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Josias, Joaquim, Zedequias. Aí em 586 cai Jerusalém. Cai Jerusalém. Irmãos, quando a gente olha os motivos da queda, pode retirar, filho. Quando a gente olha os motivos da queda,
Você vê de forma muito clara que, por mais de 200 anos, Deus vem falando com o reino do norte. E a grande pergunta que fica agora é, no tocante ao reino do norte, ainda há esperança, ainda há possibilidade do ressurgir de uma identidade ali no reino do norte? O que Deus fala? Abra em Amós. Abra em Amós. Uma das profecias mais lindas da palavra de Deus. Amós é um destes livros que fala o porquê da queda. Irmãos, Amós andava nas principais ruas de Samaria, gritando e falando sobre os oráculos de Deus, ou seja, as profecias que Deus mandava trazer. Chegou um ponto em que o sumo sacerdote da religião falsa no reino do norte olhou para Amós e disse: sai daqui, porque tu não continuarás a profetizar contra a religião do rei. A religião do rei, some daqui. E não deram atenção para Amós, porque havia uma teologia estranha no reino do norte. Havia algo muito estranho no pensamento teológico, que era: a gente não está errado, estamos prosperando, está dando tudo certo, Jeroboão está no poder, Jeroboão II, a gente tem tudo como nunca, as coisas estão andando, prosperidade para tudo que é lado. E vamos ser francos, Yahvé é Deus do sul, Ele está no sul. Aqui no norte, nosso Deus são os touros, e a gente está melhor do que o sul. Não vai acontecer nada. Nós ainda falaremos sobre a teologia do reino do norte. Mas a mão de Deus veio, e como vimos com o professor Hayek, ela veio muito forte. E caiu. E poucos são aqueles que entendem que Deus ama não só Judá, mas Israel. Deus ama Efraim. E talvez por amor a José, todo o reino do norte um dia, não que seja restabelecido, mas junto com o reino do sul será governado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Porque o ungido regerá todas as nações de Jerusalém. Ele regerá. E Oséias, depois de trazer todos os oráculos, Miqueias, depois de falar, Joel, depois de falar, depois que eles viram Jonas e a Nínive se converter, como se um sinal de Deus dizendo: ó, se vocês voltarem, eu tive misericórdia de Nínive, não vou ter misericórdia de vocês. Eu não vou ter misericórdia de vocês. Mas não ouviram. E no capítulo 9 de Amós, assim diz. Acompanhe. Uma das profecias mais lindas da palavra de Deus. Se dirige ao reino do norte e diz assim. Amós 9. Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar, e ele me disse: fere o captel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços, sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada, até o último deles. E o que fugir dentre eles não escapará.
e nem o que escapar dentre eles se salvará. E se cumpriu com os assírios. Foi horrível, irmãos, a descrição histórica que Flávio Joséfo faz desta parte é angustiante. Angustiante. Olha a promessa de Deus, como ele está irado. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali eu farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo. Está vendo que está falando com Israel Norte? Buscá-lo-ei e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem às serpentes, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Olha o ódio de Deus por Israel Norte. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um grande rio, e submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras nos céus, e a sua abóbada afundou a terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Incrível, né? O poder de Deus. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caidor e aos sírios de Quir. Ou seja, ele comanda, ou seja, ao mesmo tempo que ele governa a história de Israel, fazendo subir Israel do Egito, ele também modela a história de todas as demais nações, como o Egito e como os sírios. Ele está dizendo, está tudo na minha mão. Me desprezaram por quê? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, eu os destruirei de sobre a face da terra. Dá a impressão que não haveria mais as 10 tribos, né? Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Não vai sumir uma tribo. Não vai sumir uma tribo. O Senhor vai levantar todas as tribos de todas as nações. Assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. A imagem aqui é linda. Você pega o grão, fica jogando, a palha é removida com o vento, e você fica com um grão do trigo aqui. Deus vai fazer isso com Israel Norte. Ele vai pegar, jogar, e o vento vai fazer vir à mão dele o precioso trigo. Só quem pode fazer isso, irmãos? Deus. Porque o Espírito Santo é Deus? Porque só Ele pode fazer isso. E olha que lindo. Porque eu darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode o grão no crivo, sem que caia em terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará, nem se encontrará o mal.
Está vendo aqui a teologia do Reino do Norte? Viva como você quer viver, meu amigo. Há 200 anos nossos pais vivem assim e o mal não virá. A esses que ensinaram isso e o errado, e que Deus não é justo, esses morrerão. Versículo 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu. Por amor a Davi, por amor a Davi, o todo de Israel existirá. E taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Porque o reino de Davi não era só na parte sul, era também na parte o quê? Norte. O norte virá. Para que possuem o restante de Edom, as nações são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará a cega, o que pisa a uva, ao lançar a semente, e os montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e colherão o fruto. Irmãos, só Deus pode falar isso. Depois que a Síria leva Israel, e depois que traz um povo que não é da terra, só Deus poderia reedificar as cidades assoladas, fazê-los viver com tamanha paz e alegria que poderiam plantar vinhas, beber do fruto e se alegrar. E aqui o versículo mais importante da Bíblia para Israel Norte, versículo 15. Eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. Com essas palavras, nós vemos que, como é que isso é possível? Só de uma forma. Ou se levanta uma autoridade tremenda para que esta palavra se cumpra, ou então isso aqui é mentira. Irmãos, louvado seja o Senhor. Israel Sul, ou Judá, foi levado cativo. Mas voltaram, reconstruíram muros, reedificaram a cidade, levantaram o templo. E até hoje os judeus são conhecidos, Judá, judeus. Mas Israel Norte começou o cumprimento dessa profecia quando o Galileu, que podia ter escolhido como estratégia montar seu quartel-general no sul, aos 30 anos, monta seu quartel-general em Cafarnaum, no norte, na Galileia dos gentios. E a Bíblia diz que ele viaja e ele visita cidade após cidade, cidade após cidade, cidade após cidade, dizendo: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Eu tenho um amigo que eu estou evangelizando,
E ele sentou, conversou comigo e tal. Sempre me indaga as coisas, pergunta por que a gente pensa assim, pensa assim. E eu, com muita calma, estou trazendo ele para a igreja. Uma das irmãs da igreja vai ficar muito feliz quando ele estiver aqui conosco. Mas não vou adiantar. E conversando com ele, ele um dia olhou para mim e ele disse: às vezes a gente tem vontade de desistir, né? Eu disse: é. Mas ele disse: tem a lei da semeadura. O grande homem semeou. Pode ficar tranquilo. Nós vamos colher o que ele semeou. Nós vamos colher o que ele semeou. Essa profecia aqui começou a ser semeada por ele. Ninguém tinha maior capacidade que ele no início da semeadura. Ele. Por isso que 85% do ministério dele foi na parte norte, levando a palavra, pregando, restaurando a identidade perdida nessa época. Sem, obviamente, jogar fora o sul, aonde ele tinha que morrer, aonde ele tinha que padecer, aonde ele foi crucificado, encerrado, morto, ressuscitado. E o olhar era de tanta misericórdia para o norte, que você tem que se lembrar que Jesus um dia disse assim: olha, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa. O olhar era tão grande que você sabia que dos 12 discípulos, só um era do sul. Comentaristas dizem isso. Eu ainda vou apurar certinho essa informação. Mas comentaristas dizem que só um era do sul. E que acabou traindo. Tá? Eu ainda vou ver essa informação, não tenho certeza. Mas olha a preocupação com o reino norte. Olha o amor. Então Jesus começou a plantar aqui. Nós não temos tempo hoje, mas em outra ocasião eu te mostro como é que essa plantação foi feita, como é que essa colheita está sendo realizada e como é que Deus, na história, fez brotar Israel Norte de novo, e agora junto com Israel Sul, tudo, absolutamente tudo está brotando. Mas, que profecia maravilhosa, guarde isso. Eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados. Por que não serão mais arrancados? Porque terão um novo coração. Reconhecerão o Messias. Zacarias diz que verão as mãos dele transpassadas e o reconhecerão e chorarão e lamentarão, e Israel como um todo será salvo. Eu os plantarei e nunca mais serão arrancados da sua terra, diz o Senhor, teu Deus. Teu Deus. Irmãos, eu encerro Israel Norte pensando em duas coisas. A misericórdia e a longanimidade de Deus são grandes, mas elas têm limite. Tudo bem que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e que a longanimidade do Senhor é inigualável, mas há limites. Há um momento em que Deus literalmente olha e diz: quero nem saber se as coisas estão mudando aí dentro, porque com Oséias parece que diminuiu um pouquinho. Mas agora não dá mais. Vocês já caminharam tão longe, tão longe, tão longe, que chegou a hora de colher o que plantaram. Mas o amor de Deus, os pactos, as alianças
Irmãos, Deus é Deus de pactos. A aliança feita com Jacó, com Abraão, com Isaac, envolve não só Judá no sul, mas envolve Efraim também no norte. Há um amor muito grande de Deus por José e tudo que ele foi e representou, mesmo que seus filhos não estivessem à altura dele. Agora, como compreender esse amor? Não sei. É amor que deu seu filho para tentar arrebanhar Israel. Um Israel todo perdido, todo misturado, todo estranho, todo esquisito. Mas você já viu que Jesus falava com a samaritana da mesma forma que falava com Nicodemos? Sério. A samaritana, produto de uma época como essa, de mistura, daqui é que vem os samaritanos, Jesus falava com o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma atenção, talvez até maior de como falava com Nicodemos. Engraçado que quando o evangelho surge e Filipe vai a Samaria, há uma revolução espiritual enorme ali. E por que Jesus disse, olha, ide pregai o evangelho a toda criatura? Preguem em Jerusalém, preguem em Samaria, e depois até os confins, o quê? Porque Israel Norte nunca saiu do coração do Senhor. Deus os ama. Deus os ama. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo estudo de cada um dos reis que estamos tendo. Ó Deus, como dói, Senhor. Como dói ver que nós podemos pegar a Tua longanimidade, a Tua misericórdia, o Teu amor, e fazer disso um nada. E viver de forma tão distante, tão distante, tão distante, crendo, ó Deus, que está tudo bem, porque todas as coisas estão indo bem. Como é triste isso, Senhor, que cegueira enorme tomou o coração deste rei, de todos os seus assessores, de todos os seus conselheiros, a ponto de não enxergarem que Israel já estava sendo entregue, ó Deus, na mão dos assírios. Oh Deus, ó Deus, até quando vamos ouvir a voz dos teus profetas e viver de acordo com os nossos desejos? Até quando tu terás que levantar no nosso meio Elias, Eliseu, Joel, Amós, Miqueias? Até quando tu terás que realizar em nosso meio grandes milagres, como fizeste por intermédio de Jonas, a ponto de nos indicar a saída e ainda estarmos cegos, Deus? A tua palavra diz em Hebreus que tudo isso foi escrito para nosso conhecimento e sabedoria. Tem misericórdia de mim e do teu povo. Tem misericórdia da nossa alma. Muda o nosso coração. Faze-nos ver que a tua palavra é palavra eterna, de vida, de paz, de existência. Ajuda-nos a viver à altura da tua palavra. Retira do nosso coração a teologia, Senhor, do reino do norte, de que se pode viver de qualquer jeito, de que a existência pode ser pautada
sem a tua palavra. Senhor Jesus, hoje não temos mais profetas nesse sentido, porque tu falastes aos pais pelos profetas, mas hoje temos teu filho, e a palavra é muito mais séria. Nesses últimos dias, tu nos falaste por teu filho. Deus de misericórdia, abre nossos olhos. Abre os olhos de quem está em casa, Deus. Abre os olhos de quem me ouve agora, Deus. Abre os olhos. Porque se a seriedade da palavra de Amós, de Oséias, de Jonas, de Miqueias, de Elias, de Eliseu, eram grandes, e a palavra do teu filho, que é a própria palavra, Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos um destino diferente de Israel Norte, dá-nos temor a ti, dá-nos temor a ti. Olha para a mocidade dessa igreja com olhar de misericórdia, Senhor. Olha para as crianças e para os pais das crianças com olhar de misericórdia, Deus. Olha para os casados com olhar de misericórdia. Olha para as senhoras, para os homens. Olha para aqueles que estão à frente da tua obra, Deus. Olha para a banda, olha para o coral. Olha para os regentes, olha para os pastores. Olha para a minha vida com teu olhar de misericórdia. Senhor, está na hora de mudar. Está na hora de mudar, Senhor. Incomoda, ó Deus. Toca no que tem que tocar. Tira, Senhor, o que tem que tirar. Muda o que tem que mudar. Transforma-nos, Deus. Não faz conosco, ó Deus, aquilo que tu fizeste com o reino do norte. Falando, mas Senhor, à medida que se afastavam de ti, tu te afastavas, Deus. Tu te afastavas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe viver longe de ti, pensando que a vida longe de ti. Dá-nos temor, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso, né, irmãos? Deus maravilhoso. Glória a Deus.